Pessoal, vocês conhecem teatro de sombras? E lendas? Vocês sabem me contar lendas? Não? Então é isso que a gente vai assistir, não é mesmo, Jair? Hoje a gente vai viajar no Teatro de Sombras e imaginar as lendas passeando por aqui. Então, pessoal, vamos que vamos! Então a gente vai lá contar as lendas e vocês ficam aí, ó, prestando atenção. E ó, cuidado, viu? Essa lenda vem da época dos jesuítas. Os padres jesuítas falavam que existia uma criatura perigosa chamada Ao-Ao, que rondava pelas matas, isso para convencer os indígenas a permanecer nas missões e não voltarem para suas aldeias. Ao-Ao era um monstro parecido com uma ovelha, com grandes chifres, dentes e unhas afiadas. Outros falavam que ele parecia com um grande cachorro peludo e que soltava fumaça pela boca. Mas dos poucos que viram e escaparam dessa terrível fera, o descrevem como sendo um misto de porco do mato com uma enorme cabeça e com uma caatinga nunca vista, ou melhor, sentida. Se uma presa estivesse perdida na mata e tentasse escapar subindo em uma árvore, Ao-Ao ficava rodeando, rosnando e cavando as raízes até a árvore cair. Só havia uma única árvore segura para escapar, a palmeira. Esta conteria algum poder contra Ao-Ao, e se a vítima conseguisse subir em uma, ele desistiria e sairia em busca de uma outra refeição. Mas deixa eu contar mais para você. Uma certa vez, uma avó muito carinhosa e caprichosa, ao ver seu netinho indo para a escola, falou assim: "Meu netinho, já fiz seu lanche para você poder ir para a escola." O netinho, muito teimoso, em vez de ir para a escola, se meteu numa mata que tinha lá por perto para matar a aula. As crianças estão gostando, essas crianças. Espia, aquele ali tá com medo. Mas não precisa ficar com medo não, essas crianças. É muito maravilhoso essas lendas, essas crianças. Mas ó, vocês conhecem a lenda do Homem do Saco?
Você conhece? E você? Então é o seguinte, se você não conhece o homem do saco, agarra a pessoa que está do seu lado. Mas peraí. Pessoal, é o seguinte, quem gostar das lendas, levante a mão. Mas se você não gostar, fica com a mão abaixada mesmo, tá? Então vamos para a segunda lenda, homem do saco, suas crianças. Então vamos lá comigo, vamos que vamos, suas crianças. Agora é minha vez de contar a história pra vocês. Vocês já ouviram falar no Homem do Saco? Todo mundo já ouviu essa história alguma vez na vida. O Homem do Saco, ou um velho para alguns, anda pela rua com um saco enorme nas costas, onde coloca criança que faz bagunça. Antigamente, dizia que os pais amarravam uma fita vermelha na perna da cama da criança que fazia desobediência. O velho do saco passava a noite de casa em casa. Aí se ele visse a fita vermelha na perna da cama, o homem do saco apanhava a criança e levava embora. Mas também o povo diz que o homem do saco aparece quando as crianças teimosas vai e sai para brincar na rua. O pai fala, não sai, fica quieto em casa. Aí a criança teimoso sai. O velho do saco, se vê a criança sozinho brincando na rua, passa e apanha as crianças. Aí o povo que diz que ele apanha a criança para fazer sabão, mas também tem gente que diz que ele pega para fazer botão. Essa aqui, gente do céu, essa aqui é bem contada, hein? Mãe de vocês já contaram? Ou pai de vocês? Ou avó, ou tio? Já pensou, gente? Então presta atenção, hein? Na fita vermelha. Se tiver fita vermelha, ó, corre! E agora a gente vai para a próxima lenda. E a próxima lenda, será que vocês conhecem? A próxima lenda é da mula sem cabeça. Tô aqui, hein? Então a gente vai ver essa história direito, hein? Da mula sem cabeça. Uma mula sem cabeça. Como que é isso, né? Vamos ver, né, gente? Vamos ver lá na sombra. Então, ó, presta atenção aí. Fique aí, hein? Essa é a nossa próxima lenda. Talvez essa seja a lenda mais conhecida de todas. A mula sem cabeça, também conhecida como mulher de padre ou mula de padre. Numa pequena cidade no interior tinha uma igreja muito bonita e o padre que realizava missas nela era muito querido. Uma moça muito bonita e sua mãe tinham costume de ir nessa igreja, rezar e fazer seus pedidos. A moça, vendo o padre, se apaixonou perdidamente por ele e ele também por ela. O padre
depois de muito pensar sobre o assunto, decidiu abandonar a batina e ficar com a sua amada. Mas a mãe da bela moça, ao ver os dois apaixonados, reagiu muito decepcionada e perguntou à filha: "Você vai se casar com o padre?" "Sim, mãe, eu amo ele." A mãe falou para a filha que a consumação desse casamento seria terrível, que, segundo uma lenda, toda mulher que casar com o padre seria transformada em um monstro feioso em uma noite de quinta-feira. A felicidade dos dois amantes apaixonados durou pouco tempo, exatamente como a mãe havia falado. Na madrugada de quinta-feira sobreveio à mulher a maldição. A bela moça transformou-se em uma mula com muito fogo no lugar da cabeça e saiu disparada, galopeando e relinchando estrondosamente. Com as patas despedaçava os animais e as pessoas que surgissem em sua frente. Dizem que a criatura era atraída pelo brilho dos dentes e unha das pessoas, e por isso quem avistá-la deve se jogar de bruços no chão, escondendo seu rosto e mãos. Para acabar de vez com o encantamento, alguém deveria arrancar os freios da mula ou furá-la com algum objeto pontiagudo, a fim de tirar-lhe sangue, mesmo que fosse apenas uma gota. Ou o encantamento poderia desaparecer no terceiro cantar do galo e também poderia ser quebrado pelo padre, que deveria amaldiçoá-la 7 vezes antes de celebrar as missas. Quando a mulher voltava à sua normalidade, geralmente estava exausta e ferida. Pessoal do céu, essa lenda me deu medo, hein? Rapaz, que é esse? Vocês já viram ter falado dessa lenda da mula? Eu tava ali assistindo muito com medo, pessoal. Muito com medo. Pessoal, é o seguinte, não acabou ainda. Ainda temos mais 2 lendas. Vocês conhecem a lenda do lobisomem? Não? Você conhece? Então, deixa eu falar um pouquinho. Pessoal, essa lenda eu tenho muito medo, porque é muito assustador. Eu não consigo dormir direito quando ouço essa lenda. Meu tio me contava muito tempo atrás, e agora está me contando novamente, mas eu ainda tenho medo. Você lembra que ele falava assim, Vocês lembram?
Então, pessoal, essa lenda que a gente vai contar agora. Mas peraí. Tem uma pessoa que conta essa lenda muito boa, pessoal. É meu tio, mora lá no interior. Eu vou chamar ele para contar essa lenda para você, pessoal. Então tá bom, pessoal. Fica com Deus. Agorinha eu vou passar essa lenda para vocês, tá, pessoal? Vamos que vamos então, tá? Vamos lá assistir mais uma lenda. Agora, vou contar para vocês uma lenda bem misteriosa, tanto para quem escuta quanto para quem já viu. É a lenda do lobisomem. O lobisomem diz que é a fusão do lobo com o homem. Muitas histórias são contadas sobre esse bicho. Tem gente que fala que já viram o lobisomem. Mas diz que se uma mãe tiver 6 filhas mulher e o 7º filho for homem, ele se transforma em uma criatura feroz e imbatível, o lobisomem. Homem de dia e lobo à noite de lua cheia. Quando o menino cresce e ficasse mais velho, uns 13 anos, seria a idade da transformação. Em uma noite de lua cheia, ele se transformou. Aí surgiu garra de lobo e um corpo peludo e saiu uivando em busca de alimento predileto, o sangue. Na época, as pessoas que tinham medo de sair de casa sozinho durante a noite, porque poderia dar de cara com tal lobisomem. Mas teve uma noite que uma pessoa se atreveu a sair na rua e, para piorar, era noite de lua cheia. Atenta, diz que prestava atenção em cada passo, mas sentia que alguém ou alguma coisa estava ali perto. Então começou a apressar o passo. O coração parecia que ia sair pela boca. Tinha certeza que algo perseguia. Quando de repente deu de cara com o lobisomem. Eu falei, pessoal, que essa lenda dá muito medo. Você viu, criançada, que lenda mais assustadora? Eu tava lá atrás, lá, chorando horrores, ouvindo essa lenda. Eu tenho muito medo desse lobisomem, tá quando ele faz assim, ó. Toda vez que eu vejo isso, eu escondo embaixo da minha cama, fecho minha janela, eu fico no escuro total pra mostrar pra ninguém que eu tô ali, pessoal. Mas é isso mesmo. Eu tenho muito medo. Desculpa isso. Eu tô muito apavorado com essa lenda, pessoal. Mas já passou, né, pessoal? Então, pessoal, é o seguinte.
Essa que eu vou apresentar agora é a última lenda. Quem conhece a lenda do Minhocão de Paris? Levanta a mão aí pra mim ver quem que conhece. Você conhece? E você aí no fundo que levantou a mão, conhece essa lenda? Não conhece? E por que levantou a mão então? É só se conhece. Se levantar a mão, conhece. Não conhece, não levanta a mão, né? Mas criança, deixa eu falar aqui agora, criançada. Essa lenda do Minhocão é uma lenda de muitos anos atrás, pessoal. Muitos avós, pais, sabem dessa lenda, mas eu vou contar pra vocês essa última lenda, pessoal. Então, pessoal, fiquem com a nossa última lenda, pessoal. Vamos que vamos, pessoal. Quem é cuiabano mesmo, ou pau rodado, que já está por aqui há algum tempo, certamente já ouviu falar do tal monstro que vive dentro do rio Cuiabá. Uma minhoca enorme, monstruosa, que aparece quase sempre nas noites de lua cheia, nas margens do rio Cuiabá. Ao se sentir incomodada pelos barulhos causados pelos pescadores, o bicho vira fera. Uma vez, um pescador foi para o rio Cuiabá pescar. Acompanhado de sua bebida, água que passarinho não bebe, lançava o anzol e nada do peixe fisgar, lançava novamente e nada do peixe. Como fazia muito calor, ele bebia sem parar, ficando até mais pra lá do que pra cá, de tanto que bebeu. Quando terminou de beber, lançou a garrafa no rio. Mal sabia ele o que estava por vir. Das águas surgiu um minhocão. E o pescador lutava contra o bicho e o bicho contra o pescador. Não sabendo quem ia vencer aquela batalha, um monstro, de repente, abrindo a sua enorme boca, engoliu o pescador. E o pescador ficou dentro do bicho, mas esse não foi o fim daquele pescador que, para aprender a lição, acabou ficando preso dentro da própria garrafa que ele tinha atirado no rio.
Ah, essa lenda aqui, ó, muito cuiabana, né? Essa é. Essa é bem cuiabana. Bem cuiabana. Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Eita, eu tô de touca. É que eu tava fazendo lá na sombra, né, minha gente? Ah, e cadê Júlio? Será que alguma lenda pegou ele? Será que o minhocão comeu ele? Será? Eita, Eu tô com medo aqui atrás, pessoal. Por onde que eu saio? por aqui! Me ajuda. Ô, meu filho, sai por aqui, ó! Sai, vem aqui! Olha, ele tá aqui na sombra! Ele passou aqui! Venha! Eles deixaram eu sozinho lá atrás. Eu tava com muito medo. Você viu essas crianças desse tamanho, medroso? Ah, aposto que teve gente aí, ó, que sentiu medo, ou teve gente que caiu na risada, né? Não tem como, ou a lenda te assusta, ou ela te faz rir, né? Mas isso são causos, contos, né? Que o povo diz, né? Agora, se é verdade, você sabe se é verdade ou não? Não sei. Eu também Mas eu não. acredito, hein? Você acredita? Acredito. Será? Mamãe contava que lá pro bando do guia aparecia esses trem aí. É. Então eu não vou falar se acredito vendo, porque tem gente que já viu. Mas sabe o que eu vou fazer? Já pensou? A gente tá aqui com essa lanterna aqui, ó. Tá tudo escuro. Ah, vai que algum bicho vem atrás de nós. Acho melhor a gente apagar e Bora. acabar com essa história. Mas diz que tem no banheiro, tem a mulher de branco. É? Putz. Olha, sai daqui. Vamos sair daqui agora. Vambora, gente. Ai, Então eu vamos vou, eu vou, embora. eu vou. Vocês vão com Deus. Tchau, fica com Deus. Vou apagar. Olá, pessoal, bom dia. Quero primeiramente agradecer vocês por estarem, né, sábado de manhã, né? Eu vi que também tem outras pessoas que também são de outros países, né? Um abraço aí para Magali, que está acompanhando a gente da França, né? E o pessoal aqui também, os amigos sombristas e toda a galera que conhece o Grupo Penumbra, mandou seu recadinho aqui no YouTube. Gratidão. E para falar que agora a gente tem, né, como havíamos falado para vocês, tem workshop ao vivo com a gente. Nesse primeiro workshop, né, duração de 1 hora. Então, ao final de cada sessão vai ter um workshop diferente. Então, à tarde também terá outro workshop e amanhã de tarde também, tá? Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre a iluminação, né, os princípios da iluminação, e também adentrar um pouquinho na demonstração de figuras, tá? Então, eu peço para vocês acompanharem que quem concluir os 3 workshops, né, depois das 3 sessões, vai obter o certificado. Então, depois, né, eu vou colocar um link aí para vocês preencham, por favor, para a gente ter essa confirmação que vocês participaram desse workshop. Então, vocês podem fazer as suas perguntas, a gente está acompanhando aqui, ó, estou com o meu celular aqui, ó, a gente está acompanhando os comentários, as perguntas. Então, a gente vai começar a falar, né? Então, para falar um pouquinho, nós somos o Grupo Penumbra, acredito que muitos de vocês conhecem, somos os 3 Js, Juliana, o Jair, que está aqui do meu lado direito, e o Júlio, que está do meu lado esquerdo. Então, o nosso grupo, né, ele surgiu em 2018. Apesar de ser novo, a gente já está trabalhando bastante, né? Então, temos essa peça que vocês assistiram agora, a peça Sombreando Lendas. É nossa segunda peça. A gente tem a primeira, que é a Vila de Pantolux. Então, nessa primeira peça, a Vila de Pantolux muda, né? Dessa segunda peça, a gente já usa a contação de histórias, já traz o linguajar cuiabano um pouco, né? Já brinca entre contar e compor na sombra. Então,
para falar também que agora a gente vai, então, adentrar um pouquinho. Vou falar para o Jair começar a falar da iluminação, né? E depois a gente vai batendo esse papo aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre iluminação e as silhuetas, vão colocando aí no chat, ok? Bom dia, pessoal. Eu sou Jair Júnior, sou sonoplasta e ator sombrista do grupo. E lembrando que a realização dessa peça e desse workshop é um projeto da CECEL, da Lei Aldir Blanc. Então a gente foi contemplado e a gente vai apresentar essa peça nesses 2 dias. São 3 apresentações e 3 workshops. O Júlio vai começar um pouco a falar da iluminação, depois ele vai me passar para me falar da iluminação que a gente usa principal nessa peça. Bom dia a todos que estão aqui presentes, né? Presente eu falo ao vivo, né? Não presente no local. A gente está aqui primeiramente sem as máscaras, mas a gente já foi testado, a gente está com o álcool aqui, tudo certinho. Está vacinado. Está vacinado, graças a Deus. Então eu vou entrar um pouquinho na parte da iluminação. Como que a luz narra essa história? Como que a luz entra dentro desse espetáculo, né? Então, o princípio da iluminação dentro do Sobrando Lendas, a gente trabalha com lanternas, né? De vários tamanhos, de várias qualidades, de várias intensidades, né? A gente tem a princípio a pequenininha ainda, que a gente ainda não largou, né? Tem um pouquinho a maior também, que a gente trabalha. E também a gente tem uma iluminação geral. O que significa a iluminação geral? É uma luz que faz a maioria da parte da cena, né? Que o nosso amigo Jair vai apresentar para você daqui a pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre as lanternas no momento. As nossas lanternas, dependendo da lanterna, tem a de 128.000 lumens, tem a de 99. Então, assim, cada cena tem aquela determinada quantidade de luz que a gente vai propor para cada cena. E dentro disso, a gente tem também os papéis celofane, que a gente coloca nas lanternas. Deixa eu só ligar uma aqui, só para vocês verem na minha mão, para dar a coloração, né? Essa aqui está com o papel celofane. Não, isso aqui é papel celofane. Aqui estamos com o papel celofane, né? Porém, minha irmã está me lembrando aqui que aqui a gente colocou a gelatina, conhecido como filtro. Mas a maioria das pessoas conhece como gelatina, né? Para a gente dar essa coloração na lanterna. Já nas lanternas maiores, a gente usa sem filtro, sem nada, para a gente ter uma resolução maior e para a gente abrir as imagens na tela, né? E também a gente tem outros tipos de fonte de energia, né? Que a gente testa antes de propor a peça, né? Porque a gente não pega uma fonte de luz e já vai colocando para iluminar a peça. A gente vai, através de teste, fazendo até que a gente chegue num resultado maior e significativo para que venha com muita qualidade até vocês. Só complementando, Júlio, para falar assim, a pessoa vai perguntar, né? Mas qual que vocês escolhem mais? A gelatina, né? O filtro de luz ou o papel celofane? A gente dá essa opção de celofane porque às vezes a pessoa não tem condições de comprar uma gelatina, né? Ou às vezes não encontra na cidade que mora. Mas lembrando que a gelatina, o filtro de luz, ele é próprio para aguentar temperaturas, né, quentes. Então, se você colocar um celofane, né, a gente vai mostrar agora uma luz de chão, que ela é bem quente, né, é uma bipino. Então, se você colocar o celofane ali, ela vai derreter, né, vai pegar fogo. Então, a gente usa a gelatina, né. A gente usa também a gelatina também por questões também de intensificar a cor, né. O celofane, você vai precisar de colocar mais camadas, porque, né, ele não é tão firme igual a gelatina, então ele vai deixar
a luz passar muito, né, sem intensificar a cor. Mas a gente usa, sim, o celofane, né, a gente tem numa figura que a gente tem da peça Vila de Pantolux, tem uma figura onde é a árvore, como ela não está próxima da luz, então a gente usa o celofane, porque a gente queria dar o efeito de folha. E com a gelatina ia ficar muito rígido, né? Então, a gente utilizou o celofane. Então, tem essa escolha, né, de usar... A gente pode usar o celofane, porém, tem que aumentar as camadas, né? Mas se for encostar na luz, a gente tem que usar gelatina. A gente usa gelatina até em outras figuras, porque como a gente trabalha muito, apresenta muito, a gente precisa que tenha durabilidade. Então, a gente usa gelatina por causa dessas condições. Mas a gente apresenta para vocês o celofane, né, para quem... Até mesmo essa pasta aqui, ó, pessoal, essa pasta aqui, ó, coisas coloridas que são translúcidas, ou seja, que deixa passar um pouco de luz, funciona muito bem. Então, se você tiver pastas em casa, né, às vezes até papel de presente que tem um colorido, né, já funciona. Por que eu disse isso? Porque teatro de sombra você precisa ver possibilidades, né? Você não vai fazer porque não tem certo material, você vai experimentar. Isso que é o bacana. Aqui também, depois eu vou mostrar também na sombra, mas até pode fazer com garrafa PET, né? Você pode usar, tem umas garrafa PET. Eu peguei essa verde, que é mais comum, mas tem outras cores, tem azul, tem rosa, enfim. Tem uma pergunta aqui. Perguntaram, dá para usar PET? Dá. Dá para usar para fazer figuras, né? Que ela já fica um colorido, né? Essa aqui é de garrafa PET, bem no comecinho da boca dela, ó, tá vendo? Tá até a tampa aqui, ó. Então, eu faço ela. Depois eu posso até explicar certinho, porque vai ter um workshop onde a gente vai falar de construção de figuras. Eu posso estar mostrando essa daqui. Que mais? Aqui, ó. Vocês, um abraço a todo mundo aqui. Vocês formam um trio bem legal. Queria perguntar com qual equipamento foi filmado. Então, a gente filmou com uma câmera, na verdade, 2 câmeras, né? São câmeras profissionais, Latitude Filmes, que chama o nome da empresa que filmou pra gente. Então, o bacana é que realmente a gente pensou no audiovisual junto com o teatro, né? Por que a gente fala isso? Porque teve algumas aproximações que a gente fez com a lanterna e a câmera aproximou mais ainda, né? Então, a gente teve esse duplo zoom, né? Vamos assim dizer. Então, foi bem bacana, né? Porque a gente foi fazer essa Sombreando Lendas. Inclusive, a gente tinha mais integrantes, né? E aí acabou ficando nós 3. Como a gente está sempre movimentando, a gente tem muito domínio. Então, acabou que a gente consegue fazer até quando um não consegue ir, assim, que eu digo, impossibilitado, né? Por forças maiores, né? Então, a gente consegue fazer isso, só respondendo essa pergunta aqui, como foi filmado, né? Então, foi essa filmagem que a gente fez, né, com câmera profissional. Por isso que tem essa qualidade aí bem interessante aí para vocês acompanharem. Voltando a falar das fontes aqui, a gente só usa o celofane porque a gente usa uma lanterna de LED. Então, caso a gente venha utilizar uma lâmpada incandescente, a gente não recomenda que use o celofane, porque vai derreter, né? Então, fica essa dica. A gente usa essa lâmpada, que é uma lâmpada artesanal, uma lâmpada, uma luminária, e temos uma lâmpada bipino. Essa lâmpada bipino, ela é uma lâmpada que já não se fabrica mais. Então, essa aqui é uma peça única que a gente tem. Essa lâmpada, a gente ganhou do Rafael Cursi. Ela veio da Argentina. É uma lâmpada de 300 watts de potência, então ela faz um calor danado. Isso aqui é uma latinha de leite ninho. É uma latinha de leite instantâneo com um suporte de ferro. O que acontece para ela não derreter essa lata? Foi feito todo um trabalho com uma tinta automotiva por fora e por dentro também com a tinta automotiva e com areia de praia, né? Então ela consegue resistir esse calor da lâmpada, mas é um calor bem quente. Quando a gente liga, a gente não consegue pegar na lâmpada, que se pegar, torra o dedo. Então são 300 watts de potência. Então essa é o nosso xodó.
É uma luz que a gente faz a geral no espetáculo. É uma luz que a gente gostou muito, por isso que a gente continua usando, e a gente trata ela com carinho por não ter mais a fabricação dessas lâmpadas. Por ser uma lâmpada bipino, não se fabrica mais aqui no Brasil, a gente já não encontra mais. E essa não precisa nem de transformador. Essa não precisa de transformador, né? Isso a gente ganhou do Rafael Cursi, inclusive um abraço, Rafael. A gente está cuidando dela com carinho, a gente fala que é nosso filho. Então, quem acompanhou o espetáculo, essa que a gente faz a geral. A gente acha similares no mercado aqui no Brasil, dessa lâmpada, a gente acha. Só que daí quem entende de iluminação vai encontrar elas no formato G, G3, G5, só que já não tem a mesma intensidade que essa lâmpada tem, né? Inclusive a gente tem uma lâmpada reserva que a potência dela é menos da metade do que essa aqui, né? Então é mais ou menos isso. Júlio, mais alguma coisa? Eu vou mandar uma pergunta aqui. Eu vou dar uma lida para vocês. O Fios de Sombra mandou a pergunta o seguinte: qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o teatro de sombras? Muito boa pergunta. Então, para eu começar a responder? Sim. Então, Fios de Sombra, que também nossos amigos sombristas aí, também tá o Ronaldo, né? Ó, Alice, contador de histórias, abraço, gente. Então, para responder essa pergunta, assim, eu comecei, né, no teatro, vamos assim dizer, normal, de ator. Depois eu fui trabalhando com um grupo, antigamente era o Grupo Teatro de Brinquedo, que a gente começou a pesquisar a linguagem de formas animadas, né, do teatro de animação. Comecei com os bonecos, e aí foi que eu descobri que tinha outras vertentes. E aí eu fui pesquisar e me deparei com teatro de sombras, né? Então, comecei lá na internet, né? Porque aqui a gente não tem essa igual em outras cidades, mas também em outras cidades, às vezes, falta, né? Pessoas, grupos que trabalham com teatro de animação e ainda, principalmente, com teatro de sombras, né? Então, a gente não tinha uma referência palpável aqui, né? Na nossa cidade, nem no nosso estado. E aí eu fui procurando na internet e comecei a fazer silhuetas, né? Pesquisar o que é a sombra, né? Primeiramente, e depois chegar no teatro de sombras. Então, comecei a desenhar umas silhuetas bem em 2D, né? Que a gente fala que é plana, né? Então, depois que eu comecei a investigar sobre isso, as pessoas estavam vendo que eu estava investigando sobre teatro de sombras, aí eu recebi o convite do SESC para já ministrar oficinas de teatro de sombra para crianças, né, indo em escolas. E aí foi que eu adquiri, né, você aprende muito experimentando, né, então eu aprendi muito com as crianças também, né, então eu tive que pesquisar mais ainda para dar essa oficina. E aí foi que um dia teve até, inclusive nesse lugar que a gente está, né, no Cine Teatro Cuiabá, só que aqui embaixo a gente está numa sala Anderson Flores, né, é uma sala ampla, né, para quem não conhece, o salão social daqui. E aí tem o teatro que fica aqui embaixo, no andar de baixo. E eu primeiramente assisti o Alejandro Bustos, que ele fazia parte, ou que ele faz parte da CIA Ochosos, né, que é da Espanha, se eu não me engano, ou da Argentina, mas enfim. E aí eu assisti Alice nos Países das Maravilhas e fiquei encantada, né? Eu falei, nossa, e via teatro de sombra grande, né? Via aquelas silhuetas grandes, silhuetas pequenas, e eles ainda trabalhavam com aparecer e desaparecer, então para mim foi muito mágico, assim, e eu falei, nossa. Foi aí que despertou mais ainda o que eu já tinha começado assim, a pesquisar na internet. E aí eu fui cada vez pesquisando mais e acabei sendo convidada, né, pelo Sesc Arsenal, em 2018, para fazer parte desse projeto, né? Então, fui convidada para estar à frente do projeto e chamei os outros integrantes do grupo para compor. E aí eu fui passando as experiências que eu tinha, né, para o grupo, compartilhando, e depois a gente teve a sorte
Tanto que foi quando a gente ganhou essa lâmpada, que foi do Rafael Cursi, um dos nossos mestres que tiveram com a gente, demonstrando, relatando suas experiências, explicando para a gente de forma muito aberta, muito afetiva, tanto ele quanto o Alexandre Fávero, da CIA Lumbra, do Rio Grande do Sul. Então, foi aí que eu acho que tudo começou. E aí a gente não parou mais. Eu sempre estou em contatos. Eu falo que a gente formou uma rede sombrista muito linda, assim, né? Uma família de sombristas. Então, tem as lives também. Quem quiser, aproveita até para dar um gancho aqui. Quem quiser acompanhar algumas lives, está no Instagram do Grupo Penumbra, está no YouTube do Grupo Penumbra. Quem quer saber mais sobre teatro de sombra, sobre quem está fazendo teatro de sombra, né? Então, tem pessoas, grupos tanto daqui do Brasil quanto de fora, né? Acho que eu falei demais, mas enfim. O Júlio já falou sobre a iluminação. Acho que a gente vai mostrar agora um pouquinho das silhuetas na sombra. E a Juliana vai explicar um pouco mais sobre como que a gente faz essas silhuetas, né? Eu acho que interessante seria mostrar um pouco antes, né, de a gente levar para a sombra, mostrar elas aqui, né? Júlio, você consegue pegar para a gente? Consigo. Então, pessoal, a gente vai mostrar para vocês as silhuetas, né? Que a gente pegou algumas desse espetáculo que vocês assistiram, do Sombreando Lendas. Então, a maioria, a Júlio tá aí, vai pegar, tá mostrando aí. A maioria, a gente utiliza muito do papelão, né? Então, a gente procura um papelão bom, papelão que esteja firme, né? Então, a gente faz essas que vocês estão vendo aí, são as próteses, né? Por que são próteses? Porque transforma a nossa cabeça para ficar maior na sombra. Então, a gente tem aí o lobisomem. A gente utilizou a gelatina ali, como eu disse para vocês, apesar que não entra muito em contato com a luz, mas a gente quer que dure mais e fique mais intensificada a coloração. Então, tem ali no olho vazado a gelatina vermelha e tem também no nariz, né? E tem essas plumas, né, em volta que realmente a gente pesquisou, a gente viu que dá certinho, mostra esses pelos na sombra, né? Então a gente optou por colocar também nessas experimentações que a gente fez, né, para surgir essa peça, né? Pode mostrar como que coloca, Júlio? Se você puder mostrar como coloca. Só lembrando que é uma opção do Grupo Penumbra usar material reciclado, então a gente utiliza o papelão. E como a gente trabalha bastante, apresenta bastante, as peças elas começam a se desgastar, o papelão começa a ficar mais mole, então a gente usa fitas para tentar deixar ele mais firme. Então pode ver que essa prótese do lobisomem, ela já está com alguns remendos, né, para deixar ela mais firme. Mas é uma opção do grupo mesmo usar material reciclável, né? A gente utiliza o papelão ainda. Aí o Júlio vai colocar como a gente coloca, Ele né? está lembrando o tempo de aeromoço dele. E aí a gente tem esses... É um tecido, né, que a gente amarra na cabeça de papelão e para poder colocar na cabeça do ator, né, do ator sombrista. Então, eu vou aqui chegar próximo do Júlio, porque só para mostrar para vocês, né, que fica de um lado, né, fica lateral. Então, aí, o que acontece? Por que a gente coloca desse lado? Aí, no caso, vocês estão fazendo o papel da luz, porque a luz tem que ficar do lado, batendo de frente atrás com da empanada, a prótese, né? Atrás da empanada, né? Atrás da empanada. Aí a empanada fica lá onde vocês estão vendo. Por que a luz fica aqui? Por que esse cabeção não é desse outro lado? Por que ele é do lado da luz? Porque ele precisa ver. A gente fala que o sombrista, isso é também um dos princípios do teatro de sombras, que o sombrista tem que sempre olhar a sombra que ele está fazendo. Então, colocando assim, ele consegue olhar para a tela, né? Então, a gente está mostrando aqui os bastidores para vocês. Inclusive, ele está se vendo lá na sombra, por isso que ele está fazendo os movimentos. Aí. Né, sombrista não pode se ver na sombra lá, já está fazendo movimento. Cadê? Faz aí o som, Júlio.
Então, a gente vai mostrar primeiro as figuras aqui, depois a gente vai mostrar lá atrás para vocês verem somente a sombra, tá? Então, Júlio, nosso modelo aqui sombrista, a gente vai mostrar. A gente também utiliza objetos nessa peça, como o que ele colocou ali, né, o chapéu, né? Que é para mostrar o pescador lá. Então, a gente utiliza de alguns objetos. A gente tem a vara, né? Esse aqui é o minhocão, né? Porque a gente selecionou alguns moldes, algumas silhuetas que são especificamente dessa peça, né? Para algumas bem interessantes para vocês verem, né? Então, aqui a gente tem esse minhocão, vocês podem ver que é grande, né? Por que esse minhocão tem que ser grande, né? Porque como ele contracena junto com o ator sombrista, no caso eu que estava fazendo lá ó, a pescadora lá, então ele precisa ser assim grande, porque ele vai me engolir lá. Vocês viram a parte onde ele engole o pescador, né? Então ele precisa ser grande. E aí ele está segurando a mão, só que a gente tem uns dois que é grande também, né? A gente não é vareta de bambu. Nesse caso, a gente já precisa de uma vareta maior de madeira, né? Então, a gente tem aqui, ó, gelatinas, que a gente explicou para vocês, ó. Aqui também é gelatina e tudo papelão, né? Pode colocar ali, Júlia. Só respondendo enquanto você pega, respondendo a Ana Cristina, ela fez uma pergunta aqui. Já tiveram experiência de apresentar durante o dia em lugar aberto? Há possibilidades? A gente apresentou não durante o dia. Na verdade, a gente apresentou durante o dia numa escola. A gente teve que envelopar os vidros da escola para a gente conseguir esse breu, para não entrar a luz externa, né, para a gente conseguir esse breu e apresentar. Mas em local aberto, a gente já teve uma experiência agora recente. A gente apresentou no Sesc Pantanal, no Hotel Porto Cercado, e a gente apresentou na parte externa. Quem conhece o hotel é na parte das piscinas. Então, era tudo aberto, só a nossa tela, só que era noite, né? E a gente teve essa experiência e conseguiu apresentar bem legal. Lógico que a gente teve auxílio do pessoal do hotel, que apagou as lâmpadas, as luzes que estavam atrapalhando, né, que vinham atrapalhar, mas deu para apresentar assim. Então é só tomar cuidado com essas lâmpadas de contraluz que vêm para não atrapalhar a silhueta na sombra. Assim, a gente precisa de um controle, né? Quando a gente trabalha com teatro de sombras, a gente precisa de um controle. Claro, né, que tem o pessoal que trabalha com teatro de sombras na rua, né? Tem aí nossos amigos, os queridos da CIA Quase Cinema, né? Só que a gente passou por essa experiência de trabalhar assim fora do teatro ou fora de algum salão grande nessa pandemia, né? Por questões de protocolos e tal. Mas teve também apresentações no teatro também, mantendo essa biossegurança, né? E também, Jair, teve uma outra, além do Porto Cercado, estou lembrando aqui que também teve no Sesc Poconé, né? Para quem conhece a parte do bosque ali, tem uma espécie de um galpão, né? E aí, dentro desse galpão, ele é aberto mesmo, ele só tem a parte de cima, né, fechada, né? Então, a gente procura, né, quando é no local aberto, a gente procura colocar centralizado, como a gente faz no teatro, o tecido. E aí, dos lados, a gente procura colocar tecidos pretos, né? A gente tem tecidos pretos. Quando no teatro, a gente, às vezes, usa os tecidos pretos que a gente tem. Às vezes, não precisa, porque no teatro, às vezes, tem a cortina, aquela cortina preta ou cortina vermelha, né, de apresentação, né, de abrir e fechar. Então, acho que é isso. Aí a gente, né, lá no Sesc Poconé, né, a gente apresentou, a gente cuidou, teve a questão do vento, né, e aí o que a gente fez, né, como a gente tinha uma cena inicial, mas isso foi a outra peça, né, como a gente tinha uma cena inicial para começar, a gente grudou um pouquinho de fita no começo, mas depois, como as cenas são bem, elas vão mudando, né, conforme o decorrer da peça, então não precisou colocar fita, né? A gente fala que até inclusive com a peça Vila de Potolux a gente tem que rezar também para não chover, né? Mas tem gente que gosta que a gente leva a chuva, né? Mas a gente tem que
tomar cuidado com isso, né? Quando apresenta aberto, isso, até outras modalidades de teatro, até outras vertentes de teatro, né? Toma cuidado com a questão do tempo, né? Chuva, vento, enfim. Aqui o Júlio está segurando uma outra, né? Esse aqui, para quem viu lá, a peça é do Aô, a lenda do Aô. Essa lenda é de Diamantino, né? Diamantino. É uma lenda que veio lá do tempo dos jesuítas. Os padres, quando estavam catequizando os índios, agora é uma lenda, né? A gente não sabe se é verídico ou não. Então, para os índios não saírem daquela parte onde estavam sendo catequizados, foi criada essa lenda para eles não saírem dali, né? Mas essa é uma prótese, a Juliana pode explicar melhor, uma prótese articulada. Né? Sim, o Jair deu aí falando um pouquinho dessa lenda, né? Porque como ela é bem de Mato Grosso, né? A do Minhocão também, a do Minhocão que vocês viram é bem cuiabana, apesar que tem outras cidades que falam que tem uma minhoca gigantesca na água, né? No rio. E do lobisomem que Júlio mostrou, foi a primeira que Júlio mostrou, ela é conhecida nacionalmente, né? A do lobisomem é bem conhecida. Então, esse aqui é o Aô, que é uma espécie, como diz lá, quando a gente conta, né? Uma espécie de ovelha com cachorro, né? Com chifres. E aí tem essa diferença que essa aqui é articulada, né? Então, a pessoa que coloca ela consegue... tem uma espécie de uma alça aqui e a pessoa consegue, puxar, Não, tira a mão daí, Júlia, por favor. Aqui, ela consegue, fazer isso, Então, coloca na cabeça, né? E depois puxa aqui. Júlio quer fazer o som. Faz aí, Júlio. Inclusive, o Júlio que criou o som desse animal para a lenda. Para a peça, né? Pega aquele lá, Júlio. Respondendo aqui a Silvânia. Silvânia, quando a gente apresenta para a criança, a gente já meio que deixa preparado... a gente já não, na entrada, a gente já não deixa a escuridão total. A gente já deixa meio que preparado e vai abaixando a luz devagar. E quando começa a peça, a gente já se atenta para começar bem rápido, quando o público é bem mais infantil, bem criança, menores, a gente já começa a peça logo para não ficar essa escuridão. Porque quando há um breu total, há muitas crianças que começam a gritar, às vezes saem do teatro, principalmente nessa peça Sombreando Lendas, que fala de lendas, acontece das crianças saírem do teatro, né? Mas só que a gente vai acostumando elas com a escuridão, sim, antes de começar. E complementando o que o Jair falou, e tem muitas crianças que gostam dessa coisa do terror, né? Do suspense. Então, tem criança que fica doida quando vê as lendas, né? E como tem essa questão que o Júlio geralmente é o que mais vai, né? Pra frente da empanada. A gente fala empanada, né? O Júlio que mais faz porque como essa peça também tem uma interação, né? Então também fica gostoso de assistir e a criança também se sente, né? Participando, porque o Júlio faz, né? Fala, você conhece essa lenda, né? Busca essa interação, né? Que faz parte da peça. Então, tem crianças que até no final da peça a gente costuma fazer um bate-papo, né? E a criança começa a falar das lendas. Aquela conhecia, aquela não conhecia, mas eu achei muito legal. Então, tem essa questão também, né? Porque pode pensar, né, que é suspense, mas a gente, até mesmo para fazer essa peça, né, a gente sempre pensa nessa questão de a pessoa poder acompanhar, porque, na verdade, assim, as lendas têm muito isso. Ao mesmo tempo que algumas dão esse suspense, como vocês viram, e tem umas que são engraçadas, que até viu no comentário ali, né? Do Minhocão é super engraçada, né? Então, tem essa diferença, né, das lendas. Essa aqui que o Júlio está mostrando é do Homem do Saco, que até alguém falou lá, né? Eu tenho medo do Homem do Saco. O que acontece? Aqui é o nosso saco. A gente construiu de papelão também, né? Tem esse saco, então o Júlio coloca ali atrás, ele coloca a prótese do Homem do Saco, né? A cabeçona. E também coloca aqui, né? E aí tem a mão que cai, ainda tem esse detalhe aqui, né? Ele segura a mão, segura aí, Júlio. Segura lá com a outra mão. Isso.
E aí, na hora que ele, depois que na peça que ele fala que catou a criança, né? E aí ele solta a mão. Solta a mão. Ah lá. Então a gente construiu, né? Ah, por que vocês não pegaram um saco mesmo, de verdade? A gente fez esse teste, só que na sombra, esse aqui parecia muito. Então, por isso que é importante sempre experimentar na sombra, né? Eu acho que acabou aqui. Eu acho que a gente pode mostrar lá atrás, né? A gente vai fazer o seguinte. Aqui vocês viram que está claro, né? A gente vai escurecer tudo e vai mostrar para vocês lá atrás. A gente quis fazer esse... Para quem... Ó, exclusividade. A gente está falando, ó, nossos bastidores. A gente mostrou aqui para vocês. E agora a gente vai mostrar lá atrás. A gente está levando a lâmpada... Será? Eu vou ver aqui se alguém... Você pegou meu celular aqui, Júlio? Então, lembrando, pessoal, que o que acontece também aqui... Ô, Jair, você pode trazer antes a lâmpada aqui? Ligada? Tá. Calma aí, Júlio. Traz aqui pra frente, por favor. Pode desligar, Luiz, Júlio? Pode desligar tudo. Quero que vocês vão estar escutando agora a minha voz, né? E aqui tá o que tá ligado agora, né? Tá só ligada a luz de chão, aquela que a gente mostrou pra vocês, né? Então a gente vai pegar e colocar ela aqui, ó, pra vocês verem uma coisa. Eu não sei se a câmera consegue pegar o... que tá formando um cone bem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o cone aqui próximo do chão. Oi? Tá? Então aqui a gente fala que tem o cone, né? Ou seja, a nossa coxia é aqui, ó, fora desse cone. Então tudo que tiver dentro do... Vou até aumentar esse cone aqui, ó, pra ele pegar a tela mais. Então, eu tenho que trabalhar com a distância também. Então, aqui ele consegue pegar a tela. Então, aqui ele consegue pegar a tela inteira, ó. Então, tem essa questão da distância. Eu preciso de um espaço atrás. Então, vocês estão vendo como seria lá atrás, né? Então, se eu ficar aqui, ó, vocês não conseguem ver. Mas se eu colocar meu pé aqui, ó, vocês conseguem ver. Então, esse também é o princípio da iluminação, essa questão da angulação aqui, ó, que o cone. Então, se eu estiver fora, ninguém consegue ver nada. Eu estou me preparando para a cena. Tá, chegou a minha cena. Se eu entrar bem próxima da luz, ó, o meu pé. Tá bem próximo da luz. Tô chegando bem próximo. E à medida que eu vou afastando, ó, eu consigo me revelar. Eu consigo me revelar inteiro, ó. Então, se eu aproximar a minha mão, ó, aqui ela tá pequena. Mas à medida que eu aproximo da luz, ela vai ficando maior. Então, eu consigo fazer essa questão. É uma linguagem que parece muito com a do cinema, né? Essa questão do zoom, né? Eu consigo fazer zoom. Eu consigo, ó, se eu tiver aqui eu não vou encostar muito, mas se eu tiver um papel aqui, eu consigo, ó, também fazer o corte. Então, aqui, ó, a distância. Então, isso que a gente tem que ter bem claro. A questão do sombrista sempre estar olhando para a empanada, né, para onde ele está projetando, seja o que for, seja uma parede, seja tecido, seja um guarda-chuva, seja um papel até branco, né, um papel craft também. Então, o sombrista tem que sempre olhar. E aí, também, essa questão da distância. E a outra coisa é a questão do cone de luz. Então, a gente vai colocar lá atrás. Você coloca as próteses, Jair? Você coloca a luz? Vou falar, então, agora pro Jair e pro Júlio colocar lá atrás. A gente vai deixar ainda
desligada aqui, só a luz vai estar só no tecido que a gente usa. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Tá, tô acompanhando vocês aqui no YouTube. Peguei meu celular agora. Tava com o Jair, que ele tava lendo também os recados, as perguntas. Agora eles vão colocar lá atrás as próteses. Então a gente mostrou na frente para vocês e agora a gente vai mostrar lá atrás. Vou ler, enquanto eles estão preparando lá, vou ler a pergunta aqui, ó, que surgiu agora, da Cia Articularte. Um abraço. Dica, vocês já ensaiam no escuro ou escuro mesmo só durante as apresentações? Como se movimentar no escuro e não trombar com os companheiros? Sim, a gente ensaia no escuro. A gente ensaia, como a gente diz, valendo, né? Então, aqui a gente colocou esse claro, que a gente está mais preocupado em fazer essa interação com vocês e tal, né? Mas a gente, sim, quando a gente vai apresentar, a gente tem nossos ensaios antes da peça, e aí a gente ensaia no escuro, né? E a gente tem essa questão de movimentar, até porque o que facilita também, porque a gente não pinta, né, as silhuetas de preto. Porque como essas silhuetas, elas não vêm à frente, né? Quando a gente tem silhuetas à vista do público, a gente pinta de preto, né? Para não aparecer essa questão do papelão, porque às vezes o papelão, né, tá lá escrita alguma coisa, né? Então, a gente pinta. Mas quando as figuras estão lá atrás, a gente não pinta. Então, isso facilita também a gente no escuro. Então, isso a gente usa muito. E também o que a gente usa muito também lá atrás, a gente deixa tudo marcado com fita. Então, a gente tem as marcações de cena a cena. Então, isso já é uma organização aqui do grupo para trabalhar com essa questão do teatro de sombra que a gente faz e também para ter essa dinâmica de cena por cena. Pode entrar, Júlio. Eu estou na sombra aqui, ó. O Júlio e o Jair que estão lá atrás, estão demonstrando um pouco. Entram mais próximo da tela, vocês dois. Ah, tá. Tem que abaixar o corpo, Júlio. Então, aqui que vocês estão vendo, ó. E ali tem. Então, a gente mostrou para vocês, né, essas duas próteses. Agora, vamos mostrar do minhocão. O minhocão tá aí com vocês, né? Pessoal, agora eu vou colocar o link aqui, aí vocês, por favor, preencham, né? Eu vou colocar o link do formulário para depois, quem concluir os 3 workshops, né, dar o certificado. Então, agora eu coloco o link para vocês preencherem o formulário. Aí eu acho que vocês estão vendo o minhocão, né? O minhocão vai aparecer aí. Vou fazer o seguinte, Júlio. Vou passar o microfone para o Júlio, que eu vou mostrar para vocês aquela cena onde engole, né? Onde engole a pessoa, o minhocão. Ai, deixa eu só falar aqui. Então, pessoal, aí
Eu vou só lembrando, né, que a gente não tá... O Jair tá ali fazendo com a mão, né? Mas a gente tem os nossos suporte, né? Que é as duas madeiras que não aparece a mão. Mas eu quero só mostrar para vocês como que a gente consegue fazer, porque isso que é o bacana, né? Se me perguntarem assim, Juliana, o que você mais gosta do teatro de sombras? Eu acho que é isso, né? De poder aumentar, ampliar uma imagem, né? Também reduzir uma imagem. Então, você consegue, com uma única matéria, que eu digo, uma única silhueta, você consegue ficar com ela grande e com ela pequena, dependendo da distância que você tem da luz, né? Então, isso é o bacana. E você pode entrar dentro das coisas, né? Igual tem a cena do minhocão, né? Que engole o pescador. Então, enquanto ela se arruma aqui, né? O Jair está mostrando um pouquinho do minhocão na tela. Pronto. Então, essa é a cena que ela estava falando agorinha, quando ela está em cena, lutando com o minhocão, né? Ela tenta lutar com o minhocão e o minhocão cada vez mais chegando perto dela, até que o minhocão chega de engolir ela. Ela já dentro do corpo do minhocão se batendo. Como que vocês podem ver, o efeito do filtro, né, que vocês conhecem como gelatina, começa com uma coloração e termina em outra. Aí na hora que ela fica presa e a cena acaba. Eu vou passar o microfone para ela. Tem umas perguntas aqui, como eu não estava lendo, eu não sei onde parou, tá? Deixa eu ler aqui. Não, essa daqui já tinha respondido já. Ah, faltou só o saco do homem do saco. Pode mostrar, Júlia, na sombra. Claro que lá, né, na peça a gente tem a prótese, né? A gente não tá com a prótese aqui do homem do saco, mas só para mostrar para vocês o saco, né? Como que ele fica, né? E a mão lá, aquele truque da mão, né? Que ela aparece depois que pega as crianças, né? Então tem como aparecer o saco sem a mão e depois com a mão. Bom, pessoal, aí tá o link, né? A gente pede, por favor, que vocês preencham esse formulário aí, se vocês querem obter o certificado, né? Lembrando que tem que concluir os três dias, né? No caso, 3 dias não, né? Que a gente tem uma sessão à tarde. Então, a gente pede que vocês chamem a galera, né? Ajudem aí a compartilhar, porque às 16 horas de Mato Grosso e 17 horas de Brasília, temos mais uma sessão. E depois dessa sessão tem mais um workshop. E aí no workshop, né, no próximo workshop agora de tarde, vai ser sobre dramaturgia, né, sonoplastia e confecção de silhuetas. Confecção de silhuetas. Então a gente espera vocês. E aí amanhã à tarde tem, né, às 16 horas, que é a de Mato Grosso, e às 17 horas de Brasília, que aí vai ter o último workshop, né, que é falando sobre montagem para apresentação, né, como acontece, utilização de recursos, enfim, eu vou... Objetos, né, que a gente usa muito objetos também. Sim. O que o Júlio está falando, que a Juliana acabou de falar, quem assistir os 3 workshops vão ter um certificado no final, né? Então, à tarde, a gente vai falar de dramaturgia, como a gente cria a nossa dramaturgia, como o Grupo Penumbra cria a sua dramaturgia e como a gente confecciona nossas trilhas sonoras. Então, para quem tem curiosidade de saber como funciona, à tarde a gente vai estar falando sobre isso. Sim. Eu vi que tem uma pergunta aqui da Silvânia.
poderiam mostrar o suporte do minhocão. Então, acabou que o suporte do minhocão não está aqui, mas são 2 varetas. Em vez de ser essas varetas de espetinho, né? Essas varetas de espetinho a gente usa mais para figuras pequenas, né? E nessa a gente tem algumas figuras pequenas nessa peça, só que a gente tem mais figuras grandes, que são as próteses, né? Misturada com a sombra do ator. Mas, Silvana, a gente espera você à tarde e quem sabe a gente traz esse suporte. Não, mas eu vou também preparar vou ver se eu consigo também, se não colocar aqui a foto para vocês, na hora que a gente fazer à tarde, né, aqui no vídeo, a gente pode colocar também lá no Instagram. Acompanhem lá nosso Instagram, compartilha aí pro pessoal, tá bom? Você quer o microfone? Só para falar um pouquinho, a gente tá meio suado, porque realmente é muito calor lá atrás, a gente está com o ar-condicionado ligado aqui da sala, e só esse pouquinho que a gente se movimentou lá atrás, a gente já está meio que derretendo, que a nossa luz é muito quente mesmo, gente. Então, um espetáculo que tem 40 minutos, 50 minutos de duração, é umas calorias que ficam lá, hein? A Silvana falou isso para nós mostrar, né, qual que é a varetinha, né? Como a gente trabalha muito no mundo da imaginação, imagina, né, um pauzinho de sinuca, né? A vareta de sinuca, né? A vareta de sinuca cortado no meio, daquela grossura, mas cortado no meio. Aí você imagina aquela ponta, né? Fica uma perto da cabeça. Fica perto da cabeça, né? E um pedaço para a gente segurar. Mas a vareta em si é aquele igualzinho da sinuca. Imagina a vareta da sinuca, você vai imaginar a nossa vareta que vai no minhocão. Por que fica um perto da cabeça e outro perto do rabo, né? Porque como ela é grande, ela precisa ter estabilidade para a pessoa poder fazer a animação, né? Não gosto nem de falar manipulação, gente. Se eu, por acaso, falar manipulação, é porque foi automático, mas eu gosto de falar animação, né? Animação é muito mais que manipular, né? Então, aí, para a pessoa poder fazer essa animação. Então, ela segura naquelas 2 varetas, né? Uma na cabeça e uma no rabo, para poder ter essa estabilidade. Eu ia falar alguma coisa. Vale lembrar também que essa peça, agora a gente vai encerrar, né? Vai dar nosso tempo. Mas vale lembrar que essa peça surgiu, acho que a gente até soltou, para quem não viu, né? Um teaser. Essa peça surgiu lá um pouco, né? Na verdade, o processo dela surgiu no Rio Grande do Sul, né? Que a gente foi fazer uma residência cênica, eu e o Jair, lá com o grupo Lumbra, com a Cia Lumbra, né? Então surgiu lá, eu estava pesquisando, já queria fazer muito tempo sobre o minhocão do Pari, e o Jair tinha que fazer um projeto pessoal lá, e eu trabalhei com o minhocão do Pari, e o Jair começou a trabalhar com a mula. A gente viu que estava casando essa questão das lendas, né? E viemos para Cuiabá, isso foi em 2019, no começo de 2019, viemos para Cuiabá, e aí falou assim, gente, agora a gente vamos colocar mais lendas, e vamos colocar, né, um espetáculo só de lendas, né? E aí surgiu o Sombreando Lendas. E à tarde a gente vai, né? A gente pode falar um pouquinho mais, então a gente espera todos vocês. Obrigado aí. Eu sei que tem gente, tá rolando muita coisa online, né? Mas vai ficar gravado aí no nosso YouTube, né? Compartilhem lá para as pessoas. Ainda dá tempo de participar também com a gente ao vivo à tarde, né? Vai passar uma sessão da peça. Então, se você gostou, compartilha lá, chama todo mundo. Hoje e amanhã, ok? E, participe dos workshops. A gente preparou com muito carinho para vocês, né, para falar sobre teatro de sombras, porque para a gente, mais do que apresentar, a gente gosta de difundir essa linguagem. Então, um abraço para vocês, né? Se cuidem e até a tarde, hein? Tchau, tchau. Um abração do Grupo Penumbra.